Soco no queixo é nocaute certo. Você já deve ter ouvido falar nisso por aí, né? E talvez não sabe, né, o porquê. E eu falo do soco frontal, que vem de frente assim, ó, porque tem aqueles que vêm de lado, né, pegando na mandíbula. E a princípio eu estou me referindo a esse que pega no queixo. E aí fica a pergunta, por que será que um soco no queixo, ele desliga, ele apaga a pessoa, né? Um soco na mandíbula apaga a pessoa ao ponto, né, dos lutadores terem que fazer um bom trabalho, né, de fortalecimento da musculatura do pescoço e também algumas técnicas para tentar minimizar o contato aqui, né, com o queixo. E é isso que nós vamos falar. Não sou lutador, né? Eu quero falar com isso em base do que a leitura facial nos mostra, curiosidade. E tem uma curiosidade muito interessante aqui quanto ao final desse assunto. Mas vamos lá, vamos tentar entender primeiro o porquê dessa questão do soco. Vamos ver na questão primeiro biológica. Vamos imaginar que aqui a pessoa olha, ela toma um soco aqui. Quando a pessoa recebe uma pancada, naturalmente é gerado uma cadeia de movimento de energia, uma cadeia energética, né, acontece. Então, ela sofreu o impacto e, né, vai acontecer aquela energia que vai, né, eu estou fazendo assim movimentos óbvios, né, mas não daria para a gente ver. Então isso vai ter que se dissipar em algum lugar. Quando esse soco ele pega, olha a região de primeiro contato, seria nessa região aqui do tronco encefálico. Tá vendo? Então, quando você manda uma pancada aqui, primeiro vamos entender uma coisa. O tronco encefálico, que é essa parte aqui, ó, que cor eu posso colocar aqui? Azul? Deixa eu ver se o azul dá. Não vai dar também. Vermelho? Então, vermelho aqui, ó. Essa parte aqui do tronco encefálico, tá vendo? Essa parte toda aqui. Então, eu coloquei, tem até as divisões dele, que é o mesencéfalo, ponte e bulbo. Se você está no Clube da Face, tem uma aula lá que eu falo sobre neurofisiologia da leitura facial, que eu explico melhor isso aqui. Aqui eu só quero dizer o seguinte, essa parte é do tronco encefálico. E uma vez eu vi um neurologista falando algo muito interessante, eu até cacei para tentar achar quem era o neurologista, mas eu gravei, ele falando o seguinte, que são as células do tronco que comandam a consciência. Tá? E se você pegar qualquer livrinho de biologia, ou qualquer aulinha de biologia que vai falar sobre neuroanatomia, neurofisiologia, mais especificamente, você vai ver que lá é dito que o tronco cerebral, que também pode ser chamado de tronco encefálico, é a área do sistema nervoso central que vai ser responsável pelo controle de coisas como, olha só, pressão arterial, a deglutição, a respiração, batimento cardíaco. Olha só, algumas questões, pessoal, que elas estão muitas automáticas, né? Elas são de uma parte da nossa biologia que é automatizada. E impactos nessa área, elas podem comprometer e provocar problema de visão, aquela visão turva, dupla, problemas com sensibilidade, com movimento dos olhos, com audição, problemas com a deglutição. Agora, uma coisa que eu acho interessante que, olha o que eu vou falar agora, impacto no queixo, isso afetando obviamente o tronco encefálico, isso pode mexer com coordenação dos pés, grava isso, tá? Coordenação dos pés, rigidez muscular, né? Por quê? Porque nessa região aqui pode tratar também de movimento corporal. Então, pessoal, essa área do tronco encefálico, ela não está ali simplesmente
para ajudar ali a questão da fixação, né, da questão do cérebro não, né, ou do encéfalo, né, mais especificamente. Ela tem funções importantes dentro do nosso lado, vamos dizer assim, mais instintivo, porque a questão de respirar é instintiva. Você não controla isso. Você pode estar dormindo, você continua, não está no seu campo de consciência. O batimento cardíaco também não está no nosso campo de consciência. A audição, você não pode decidir não ouvir. Vou travar, agora não quero ouvir. O ver, sim, você fecha os olhos, não quero ver. Mas como é que eu falo assim, não quero ouvir? Não tem. Você pode botar a mão, mas mesmo assim, você ainda continua ouvindo. Então, quando a pessoa leva uma pancada nessa região aqui, além de afetar né, ali de levar a energia direto ali para o tronco cerebral, aqui ainda tem, olha, o cerebelo, tá vendo? E esse cerebelo, ele também é responsável ali na questão de manter equilíbrio, na postura, tônus muscular, movimentos, aqueles que são voluntários. Então, juntando essas duas regiões, pessoal, você vê que às vezes a pessoa leva uma pancada, né? Acontece uma rigidez muscular, a pessoa fica meio que assim, ela fica torta assim no chão, mas uma área, né? Ela fica torta no chão, mas uma área fica ali esticada. Por quê? Porque essa questão da rigidez muscular também está na questão aqui do tronco encefálico. Eu estou falando tronco encefálico para poder simplificar, mas cada parte dessa aqui tem funções específicas, pessoal. Por exemplo, eu falei da audição, da visão, isso aqui já é o que? Já é o mesencéfalo. Eu falei do batimento cardíaco, por exemplo, então isso aqui já é o bulbo, tá? Respiração, por exemplo, então já estarei aqui na ponte. Eu estou dando exemplos, tá, pessoal? Então, se você quer algo mais completo, você vai lá na parte que eu falo de neurofisiologia, que você vai ter. Deixando bem claro que o que eu estou falando aqui é uma hipótese, tá? É uma hipótese muito bem desenhada, mas, mesmo assim, eu também não poderia afirmar que esse apagão fosse exclusivamente por isso. Eu fiz questão de colocar aqui até uma fonte, depois você pesquisa, onde tem um artigo, né, que vai falar sobre várias possibilidades do porquê a pessoa apaga. O meu foco aqui é o apagar, e eu já vou explicar a vocês o porquê. Mas voltando aqui, pessoal, às vezes eu sou tanto de frente ou, né, na lateral, né, que tem essa questão energética que eu falei. Vocês já viram que o lutador ele utiliza uma coisa dentro da boca ali, olha, parece um rhotes, uma chapa, sei lá o que? Então, o nome disso é protetor. Antes, só lembrando a vocês aí de deixar o like aí, pessoal. Apoie o canal aí com essas 3 ações, ó. Deixe o seu like, inscreva-se e deixe um comentáriozinho aí para ajudar. Mas voltando aqui, deixa eu só mudar a cor aqui, esse protetor bucal, muita gente pensa que ele, como o nome diz, né, bucal, fala só de, né, a pessoa pensa que é para proteger dos dentes, e proteção dos dentes e gengiva é um dos pontos, e o mais importante é que ele protege do choque, né, como se fosse o impacto, né, da mandíbula. Ele absorve, né, ele ajuda a dissipar essa energia que eu falei com vocês, né? Então, antes de chegar na mandíbula, essa energia, ou na têmpora, ele dá uma dissipada nessa energia para chegar com menos força lá. E aqui, olha só, lembrando que está a articulação entre têmpora e mandíbula, região temporal, região mandibular. Então aqui é onde liga, ó. Por isso que é chamado de ATM, articulação temporomandibular, tá certo? E um soco vindo aqui, ó, puf,
ainda tem uma outra questão, né? Pegou aqui do lado, imagina um carro, é como se o crânio fosse o carro e o cérebro fosse nós dentro do carro, tá? Pensa dessa forma. Então, o carro ele se chocou. O que acontece com a pessoa quando um carro choca? A pessoa vai lá para frente, vai para trás, dependendo da situação, ela fica assim. É a mesma coisa que acontece com o cérebro quando toma uma pancada, tá? Só que o cérebro ele fica ali dentro do crânio, da caixa craniana, meio que flutuante. Ele não tem nada ali que vai segurar, né? Não tem, o cérebro não tem, né, cinto de segurança. Então, essa ricocheteada que dá é onde alguns teóricos vão falar que faz com que o cérebro apaga, porque chega um ponto que dessa energia, né, ela vai e o cérebro fica, ele vai e fica ricocheteando. E com isso a pessoa dá aquele apagão ali. Mais uma vez eu digo que é outra hipótese. Mas onde é que eu quero chegar com isso, pessoal? É aqui que eu quero chegar. Então aqui, olha, que nós falamos aqui de leitura facial, fisiognomonia e morfopsicologia. Então é aqui que eu quero chegar. Repara que um soco, aqui, antes deixa eu falar, né, a teoria do pequeno boneco, né, onde os orientais há milênios, não sei como, olhando assim, pessoal, se você falar, tá, caiu aqui de paraquedas, você falar, isso é maluquice, eu concordo com você, concordo, é um negócio muito louco, muito esquisito, muito estranho. Como é que pode, no rosto, ter desenhado o ser humano? Eu concordo. Mas quando você estuda isso, você fica louco. O cientista pira com isso aqui, que não faz sentido, pessoal. Não faz sentido assim, se a gente for tentar enquadrar isso aqui, não tem como é que a gente vai botar isso no parâmetro científico. Mas é impressionante que aqui, olha, aqui eu já vejo... Voltou, deu uma pausa aqui. Caramba, onde é que eu estava? Deixa eu ver aqui, vamos me situar. Ah, tá. Então, olha só, se você for reparar, se a gente for dividir aqui questão de terços, esse terço superior aqui, que fala sobre o mental, olha o que nós temos aqui, olha, a cabeça, ela fala do mental, é o centro de controle do indivíduo. Quando a gente fala que essa questão, que esse terço médio é o emocional, pessoal, aqui é onde está o coração, por exemplo, que o pessoal, né, tem aí como se fosse um canal de emoção, enfim. Agora, quando a gente chega aqui no terço inferior, pessoal, aqui é que está a grande questão. Porque aqui, olha só, eu costumo até dizer que o queixo, né, quando eu falo que o nosso está muito ligado com o nosso querer, com as coisas aqui terrenas da Terra, porque a nossa base, né, está aqui, fala de nossa base, o queixo. Então esse modelo aqui, por exemplo, ele tem um queixo quadrado, que fala o quê? De estabilidade. Tá? O queixo, quando ele é um queixo triangular, já fala de mais instabilidade. E estabilidade e instabilidade, o que tem a ver? Os nossos pés é que fazem isso, nós ficarmos estáveis, né? Ou instáveis. A gente viu lá que o tronco encefálico, ele tem uma conexão lá com os pés, a gente viu isso. E olha aqui nessa estrutura facial, onde é que os pés estão representados. Então, quando a pessoa leva uma pancada no queixo, é como se ela tivesse, assim, alegoricamente falando, levando uma rasteira, né, da capoeira. Porque tomou a pancada aqui, ela é derrubada. E faz todo sentido, pessoal, porque esse terço inferior, né, quando a pessoa leva uma pancada na mandíbula, está falando também de derrubar, né, porque são as pernas que mantêm ali a pessoa em pé, firme, caminhando, e ela, na hora, ela pode cair. É uma alegoria que ela realmente parece muito louca. Mas esse terço inferior, ele também fala sobre os fatores neurovegetativos, fala sobre a parte mais inconsciente, mais
instintiva do ser humano, né, dos instintos. E a gente viu que é no tronco encefálico, né, que está ali as coisas do indivíduo que nós não temos muito controle ou nenhum, né, como respiração, batimentos cardíacos, né, deglutição. Deglutição está muito ligado também com questão de né, de alimento, né, de saciar a fome. Então está aqui outro ponto também, questões de reprodução, né, também a gente vê nessa região aqui. Então é isso que eu queria trazer para vocês, mostrando, pessoal, a coerência que há, né, entre a queda de um indivíduo que toma uma pancada no queixo, né, e o seu, né, e ir para a lona. É como se ele estivesse perdendo as forças dos seus pés e caírem no chão. Então, outro dia eu falo sobre outras partes aqui. Outra coisa interessante, pessoal, eu dei uma aula, também está aqui, sobre o Corpo Fala, né? O livro O Corpo Fala. E eu explico, né, aqui no livro O Corpo Fala, você vê que a cabeça, né, é chamada de águia, né, que tem a ver com o racional, né, com a parte racional do indivíduo. Isso no livro O Corpo Fala, do Pierre Will. O Corpo Fala? O Corpo Fala, é isso mesmo. Essa região aqui do tronco já chama de leão, porque tem a ver com o quê? Com as emoções, como nós acabamos de falar há pouco tempo. E aqui ele fala sobre o boi. Por que ele chama aqui do boi? Que é a parte mais instintiva, tá, do indivíduo, que são na região, na verdade aqui na fisiognomonia pega aqui, na questão do estudo dele pega aqui assim, olha, aqui, que é a região do boi, que seria a barriga, né, a região dali para baixo, onde tem as vísceras, que fala de coisas inconscientes. Então, você vê a semelhança que tem. Deixa eu só limpar aqui. Então, ficaria, na visão do Pierre Will, assim. Vamos lá de novo. Então, águia. Aqui, olha, emoção. E aqui, instinto. Tá? Ficaria assim. E você vê, pessoal, que esse estudo do Corpo Fala também é baseado em conhecimento milenar, tá certo? Então, as coisas que a ciência moderna ainda não alcançaram por questões óbvias. Como é que você enquadra uma coisa dessa aí em um argumento lógico-científico? Não tem cabimento. E por isso que eu gosto muito da frase do Laí Ribeiro, que ele fala: um pássaro ele não voa com uma asa só, ele tem que voar com as duas. Tá? Isso fazendo uma alusão ao nosso cérebro, né, que tem razão e emoção. Então uma pessoa ela não é completa se ela fizer uso só da razão, se ela for racional o tempo todo, ou se ela for emocional o tempo todo, emoção. Então tem que ter um equilíbrio. Tá? E quando a gente fala disso aqui, nós estamos falando de um estudo que ele é um polo da história. Tá? E quando a gente fala de ciência, nós estamos falando de outro polo da história. E se eu for 100% científico, eu perco a beleza de muitos conteúdos que são filosóficos, que são até então não enquadráveis, né, em uma lógica específica. Eu perco tudo isso, porque o meu olhar ele fica direcionado para o que é lógico, o que é racional, e eu posso até chamar isso de viés de confirmação também, tá? Querendo ou não posso. Da mesma forma que eu também não posso pegar só, ser totalmente subjetivo, ser esotérico, ser, né, abstrato ao extremo e esquecer, que existe o outro lado da história. Por isso que você que acompanha
conteúdo, você tem um privilégio aí de permear nos dois âmbitos, né? E eu sempre procuro não apenas permear nos dois âmbitos, mas também trazer os dois para um mesmo centro, para um mesmo contexto, porque uma ave não voa usando apenas uma asa só. Curte, deixa um comentário aí e até o próximo vídeo. Valeu!